Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. Bem, gente, a gente gostaria de agradecer primeiro a vocês que estão curtindo os nossos podcasts, que estão lá dando dicas, elogiando, criticando, né, porque toda crítica é construtiva, né, e gostaria de pedir para vocês lá curtirem as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso YouTube, nosso Spotify, nosso TikTok, Facebook, nós estamos em todas as redes, né, curtindo nossos convidados, elogiando e quem sabe, gente, chamando eles também para fazer podcasts com vocês, palestras, né? Porque só tem gente de qualidade aqui. E como não poderia ser diferente, hoje a gente está com mais uma Daniele aqui no nosso podcast. Porém, a Daniele Nascimento, não é isso, Dani? Isso, Dani. Gente, a Dani eu conheci ela hoje, tá? Mas a Dani eu já li aqui que a Dani tem muito conteúdo para passar pra gente, né? A Dani vai falar de planejando o seu negócio. Então, a Dani é uma pessoa que eu já vi aqui que tem um puta de um potencial, uma consultora, né? A Dani é analista de negócios e projetos. Ela foi cofundadora da Todos, a empresa dela de consultoria. Ela vai falar um pouquinho, né? Eu gosto que a pessoa mesmo fale dela. A Dani é economista, né? A Dani também é mestre em economia pela UFES, já foi vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo, o Corecon, em 2016. Atuou como consultora de organismos internacionais como GIS e OEI, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso pra gente, e de organismos de Nações Unidas como PNUD, né, e UNFPA. Atualmente ela é consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e membro do Rede de Economistas Pretas e Pretos. Vai explicar também um pouquinho isso pra gente. Quero saber se isso tá ligado aí à inclusão social. Especialista em números e gestão de projetos na Todos. Então, Dani, conta um pouquinho de você, né? Fala um pouquinho dessa sua jornada aí, que na realidade você é uma empreendedora, né? A gente também tem um quadro Mulher Empreendedora. Fala um pouquinho de você, como que você começou essa questão da consultoria e como é essa prestação de serviço aqui nesses locais aqui, essa contribuição, que imagino que alguns deles sejam voluntariados, né? Pela questão aqui que eu tô vendo aqui. Isso. Bom, a Todos ela é novinha, né? A Todos surgiu no ano passado, a gente resolveu montar a Todos depois aí eu já tenho mais de 12 anos trabalhando como economista. Juntei com a minha irmã é especialista em Quali, eu sou especialista em Quanti. A gente sempre trabalhou com análise de dados, com análise de negócios, e a gente falou assim, bom, estamos no momento agora de dar um passo para fazer isso juntas. E a gente montou a Todos voltada especificamente para análise de negócios e análise de projetos. E a gente sempre fala assim, o nosso papel é ser elo. Então, a gente percebeu ao longo desses anos que a gente vem trabalhando, e Camila ela é pedagoga, assistente social, então a gente tem um braço de educação bem forte dentro da Todos. A gente percebeu que as empresas, elas demora muito para você olhar para fora. Então, elas precisam de um elo, assim, quando eu preciso de uma informação, eu tenho que ir lá fora buscar. Quando eu preciso fazer as minhas equipes conversarem, eu tenho que parar a minha estrutura, eu tenho que dar um treinamento. Então, a gente falou, bom, acho que não precisa você parar o seu negócio para você ir em busca de informação, para você ir em busca de um treinamento específico para a sua empresa, para você ir em busca de entrevistar um cliente ou alguma coisa. Você pode simplesmente olhar e falar assim, Todos, vem aqui e faz isso pela gente. Então, a gente é esse elo de busca de informação das legal empresas. Esse nome, né? Por que Todos? Todos. Porque a gente partiu de uma ideia de que conhecimento é para todos. Então, entendi. a Camila é pedagoga e assistente social, e a gente sempre trabalhou muitos dos projetos que estão aí no currículo também são da área de educação. E a gente sempre falou, gente, não é possível que uma pessoa seja muito especialista numa área e ela simplesmente não consiga tomar uma decisão de negócio porque ela não tem uma informação. Não faz sentido. Eu tenho um médico, eu tenho um arquiteto, eu tenho um contador, né? A contabilidade sempre vai caminhar bem, porque a contabilidade sabe tomar as decisões de negócio. Mas que vão entender muito da área deles e vão entender pouco, talvez, do cliente, do negócio, da articulação. Aí eles vão parar toda aquela operação em que eles são especialistas para tentar navegar numa área em que eles não são especialistas, não faz sentido. E, ao mesmo tempo, eles precisam... A gente sempre fala isso, né? O foco do seu negócio tem que ser o seu negócio. Exato. Aquilo que você tem que estar preocupado em fazer dinheiro. Exatamente. Eu também sempre falo isso. É uma boa ideia. E esse monte de organismos que você já prestou consultoria e participa? Isso. Eu sempre tive ali numa pequena vontade ali interna, sempre tive vontade de trabalhar com os organismos internacionais. Então, quando eu comecei com consultoria, eu comecei também entrando nesses processos para prestar consultoria para os organismos internacionais, sempre foi uma pauta que eu estive muito envolvida. Eu especializei muito na área da economia social. Então, eu trabalhei muito tempo com dados de pobreza, desigualdade, distribuição de renda, mercado de trabalho. E aí, obviamente, esses organismos sempre estão articulados.
O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, o É, que PNUD... é a preocupação mundial hoje também e ainda, né? Exatamente. Sempre foi e continua sendo. E aí eu fui participando também desse processo, é um aprendizado enorme, trabalhar com organismo internacional, porque a gente coloca o fator externo, a gente coloca um pouco de política, a gente coloca de articulação. Então, fui caminhando nesse sentido dentro da consultoria e hoje estou consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E essa aqui da rede de economistas pretas e pretos? Isso. A rede, ela surgiu há alguns anos, acho que já tem uns 2 anos, ou talvez um pouquinho mais. Foi um movimento de alguns economistas aqui do Brasil de formar uma rede de economistas pretas e pretos. Isso surgiu num contexto em que as pessoas estavam muito discutindo as desigualdades do mercado de trabalho, os acessos, e a gente olhou para dentro dos então, economistas. Realmente é questão da inclusão social. Também, eu acho que tem 2 frentes muito grandes, né? Eu acho que discutir essa temática, porque ela é muito relevante dentro da rede, mas também estar presente nos ambientes. Entendi. Então, hoje ela é liderada pela Cíntia Santana, que é uma economista maravilhosa, e mais alguns colegas ali dentro. E aí é uma rede que funciona realmente como rede, assim, é uma troca, é compartilhamento de conhecimento, de oportunidade de mercado de trabalho, de posicionamento de entrevistas, então sempre tem uma rede fechada ou outros economistas podem participar? Todos os economistas podem participar, ele é voltado para os pretos e pretas, né, para poder fortalecer isso, mas todos os economistas são sempre muito bem-vindos. Que bom. Então, Dani, vamos falar um pouquinho do tema, né? Então, você mandou um briefzinho aqui pra gente, sobre a questão do planejamento do negócio. A gente tem dados hoje, né, que muitas empresas quebram, né, porque elas não planejam o negócio, né, elas abrem e fecham num curto espaço de tempo. Há-se uma falsa impressão, né, de que isso é por causa do tributo, e a gente sabe que não é. E eu achei o seu tema super relevante pra gente falar aqui, conversar aqui, bater esse papo, quando você fala de que empreender ficou mais popular nos últimos anos. Então, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, já que a gente teve uma pandemia, né? E aí a gente tem no Brasil um projeto social maravilhoso que é o microempreendedor individual, e até uma forma de tributação muito comum, que é a do Simples, que fomenta e incentiva empreendedorismo, né? O empreendedorismo não necessariamente é você seguir sozinho, mas você trabalhar em parcerias. Então, você focou um pouco nisso. Ficou mais popular por quê? Tem a ver com a pandemia, tem a ver com os incentivos que os governos, ao longo dos governos, vêm dado para que as pessoas empreendam. Qual é o objetivo, né? Por que as pessoas estão empreendendo mais, na sua visão de economista? Eu acho que tem várias entradas aí no mundo dos negócios. Eu acho que uma que a gente conhece muito bem, que se solidificou, você falou agora do MEI, que foi tentar uma correção de que a gente tinha um grave problema de mercado, que eram as pessoas na informalidade. Pessoas que prestavam determinados serviços estavam ali na informalidade, tinham características de negócio, de pequenos negócios, né? Assim como o pintor, assim como a pessoa que fazia um pão artesanal, uma coisa que não estava regulamentada, que ficava ali naquela área cinzenta, limbo, né? naquele limbo, e que precisava de algum tipo de regulamentação. E também sem nenhuma garantia, né? Sem uma previdência, sem nada. Assim, vivendo ao léu. E precisava dessa regulamentação e foi feita. Eu acho que isso foi muito fortalecido com a política do MEI, mas isso já vem de antes, né? Quando a gente olha para o Sebrae, por exemplo, o Sebrae cumpriu muito bem esse papel de treinar e olhar para esses micro, para os pequenos, para quem está começando, quem está fazendo o pequeno comércio e tudo mais. Então, a gente tem um pouco desse eixo, que é de quem quis montar o seu próprio negócio, que era bom em alguma atividade e montou o seu próprio negócio. A gente tem um segundo eixo, que eu acho que é um bem tradicional que a gente tem há muitos e muitos anos, que são as pessoas que assumiram negócios de família. Sim, as sucessões, né? Então assim, quem tinha um pai que era advogado e assumiu o negócio da família, que era um pai que era médico e assumiu o negócio da família, a gente tem um pouco disso, desse negócio familiar. Essas atividades uniprofissionais, né? De Exatamente. profissão regulamentada, que a gente acaba seguindo o caminho dos nossos pais, né? Exatamente. Muitos deles também assumiram, é verdade. E o terceiro eixo, que é, logicamente, com a melhoria da escolaridade da população. Então, a gente tem ali também um eixo de novas pessoas que querem empreender, querem estar no mercado de trabalho, de uma forma diferenciada, né? Não quero mais prestar serviço para alguém, eu quero ter o meu próprio negócio, quero fazer do meu jeito. E isso se popularizou muito, aí já é de 30 anos para cá ou 20 anos para cá, 30, tá mais para 30 do que para 20, que é o ensino superior. Então, a gente tem novos profissionais, não só aqueles que vinham de carreiras familiares assumindo o negócio da família, a gente tem novos arquitetos, novos advogados, novos médicos, psicólogos que querem montar o seu negócio. Eu fui num evento do Ibracon, há uns anos antes da pandemia,
E o Brasil, ele está muito atrás ainda em termos de educação. E me assustou naquela época, lá foi acho que uns 2 anos da pandemia, quando eles falaram que apenas 15% da população toda tinha curso superior. Esse dado ainda é mais ou menos É isso? mais ou menos isso. Quando Gira ali você em vê, né? torno de Quando você 15 a fala que 16%. cresceu o curso superior, a gente está falando de 15% lá atrás, né? Porque acho que tem uns 4 ou 5 anos isso, E né? ainda está em torno disso, assim, não é muito grande. A gente tem um problema de educação que vem antes do superior ainda. A gente tem baixa escolaridade de educação básica. Evoluímos muito, muito. Mas a gente tem ali um contingente de que frequentou a escola nos anos 60, 70 e que não avançou da educação básica. E que ainda está aqui entre nós no mercado de trabalho. Você acha que esse é um dos fatores que estão motivando as pessoas a empreenderem, né? A educação. Eles estão começando a correr atrás de cursos técnicos. Existe uma crítica muito grande, por exemplo, do Ministério do Trabalho. A gente tem um outro projeto da TASSO, que é o Papo Técnico Confraria, em parceria com a Expertise, que a gente já recebeu um juiz do trabalho, né? O Cássio. E aí ele fala assim, o Brasil vende curso técnico de carpinteiro, sendo que no mundo todo não se faz mais carpintaria manual. O Brasil vende soldador. E aí, isso é a crítica do Ministério do Trabalho. No contrassenso, no contraponto, há um incentivo do governo federal e das empresas a fazerem esses cursos, né? Os cursos técnicos. E eu acho que é isso. Você não pode vender cursos na área de tecnologia, por exemplo, se você não tem o cara com a formação básica. Exatamente. Né? Se ele não sabe fazer uma regra de 3, se ele não tem um segundo grau. O curso técnico ajuda nisso. Então, ele vai ter um ensino médio técnico, né? E ainda vai ter uma profissão. Você acha que isso também pode ajudar as pessoas a empreenderem? Essa questão desse trabalho é que você falou do Sebrae, eu já lembrei do Senai, do Senac. Isso, toda a Isso rede também do Sistema incentiva. S. Incentiva, e eu acho que não só isso, eu acho que aqui no Brasil demorou um tempo ainda para a gente entender que o trabalho técnico não é um trabalho que está abaixo do nível superior. São especialidades diferentes. Uma pessoa que é formada numa educação técnica é diferente de quem está formado numa educação científica e que vem da universidade. Só que aqui, como a gente tem a educação superior muito rara ainda, né? Ela é cara de se fazer e ela é uma mão de obra especializada, muito cara. Só 16, 15% da população tem ensino superior. Então, aqui, ensino superior virou sinônimo de ascendência social. Então, a gente, naturalmente, culturalmente, colocou a educação superior acima da educação técnica. Mas nenhum país funciona sem educação técnica. A educação técnica ela é necessária porque ela presta serviço para a economia quase inteira. E aí a gente, agora, assim, nos últimos anos, a gente tem fortalecido isso. Nossa, eu vou levar você pro meu conselho de profissão, que eles acabaram com o técnico de contabilidade. Desculpa, gente, agora sou obrigada a falar. Acabaram com o técnico de contabilidade e a gente tem uma carência tão grande dessa mão de obra no mercado, tão grande que você nem imagina. Porque é a formação rápida para a atuação direta no mercado. Essa educação técnica é assim que ela surgiu e ela é assim desde os anos 50. Né? Logicamente, tinha muito mais valor ali nos anos 50, quando a gente está falando de uma etapa de industrialização e tudo mais. E ao longo do tempo, acho que a gente foi... É um conceito econômico mesmo, é o que você falou. É, uma formação rápida para atuação bem mais rápida do que você fazer uma graduação, depois especialização, né? Então, e é focado naquele objeto. E aí, o grande problema da educação técnica superior também vai passar por isso em algum momento, é o casamento com o mercado de trabalho. A gente demora 2 anos para formar um técnico. Não adianta eu olhar para agora e ver o que as empresas estão contratando agora para eu abrir um curso técnico para eu formar essa pessoa daqui a 2 anos. Então, esse descasamento com o mercado de trabalho é a equação que todo mundo tenta resolver. Todo mundo tenta entender. Né? E é muito difícil. Acho que o sistema aqui no Espírito Santo tem a Federação das Indústrias, eles se debruçam em cima dessa temática para tentar entender, porque é realmente uma previsão. Você tem que trabalhar, a gente tem que prever para onde o mercado vai para a gente poder criar os cursos técnicos. É um problema complexo. Dani, você também falou aqui nesse iniciozinho a questão do erro, né? As pessoas empreendem na tentativa e erro. O que você quis dizer com isso? Para quem quer empreender? Errar por ser funcionário CLT, errar por empreender de um jeito e empreender de outro. Acho que a gente vem de uma... E também, sempre vou tocar no ponto da cultura, porque eu acho que muito das decisões econômicas que a gente tem passam pelos nossos comportamentos. Pela questão institucional, pela questão de cultura e de hábitos. A gente não tem o hábito de empreender daquele que a gente conhece, eu sentei, eu estudei, eu montei uma empresa e eu sei o que eu estou fazendo e tudo mais. A gente não vê gestão de forma transversal entre as profissões. Eu não vejo gestão de empresas dentro da economia, apesar de ser economista, apesar de trabalhar na área, não é uma coisa que você vai ver no curso de graduação. Você sabe que isso é uma das coisas que a gente está tentando focar?
que é explicar dentro dos cursos de ensino médio, e eu acho que esse novo ensino médio, ele tem essa pegada, Tem. O novo né? Eu ensino tive médio, uma reunião com a Secretaria de Educação do Estado, ele tem essa pegada de que é o dar projeto de vida. exatamente, dar uma formação de projeto de vida para o jovem, Uhum. para ele já sair um pouquinho melhor e entender o que que é uma empresa, qual a responsabilidade dele fiscal, qual a responsabilidade dele se ele for empreender, né? Como que é isso tudo? Eu acho que esse novo ensino médio, ele tem um pouquinho essa pegada. Vamos ver se vai dar certo, que o primeiro ano é agora, né? O primeiro ano 2022 é o agora, primeiro ano Mas ele tem uma estrutura, da forma como ele foi organizado e curricular. pensado, que tem tudo para dar certo. E aí a gente aprendeu, como a gente não tem isso, não tem a cultura da gestão, a gente não tem isso. Na minha opinião, assim, curso superior, todo curso superior tinha que ter uma disciplina ali de gestão de negócio, empreendedorismo. Porque mesmo que você não vá montar o seu próprio negócio, você vai trabalhar numa empresa. Você vai trabalhar, você tem que Perfeito. saber como as coisas funcionam. Você tem que entender que teu chefe está ali 8 horas da manhã e correndo e tomando decisão. Você tem que Porque entender tem uma sobre máquina por hierarquia, trás. você tem que entender sobre decisões, né? Sobre comportamento. Você tem que entender como que você se porta, como que você fala, como que você... O vestir a camisa da empresa que todo mundo fala, começa lá na porta. A forma como você se veste, como você conversa com o cliente, seu tom de fala, tudo isso faz parte do negócio e a gente não aprende em lugar nenhum, a gente aprende fazendo. Aí por isso que eu coloquei, a gente empreende na tentativa e erro, porque a gente descobre um pequeno talento que a gente tem, ou um grande talento, muitas vezes é um grande talento, e a gente fala assim, não, vou fazer disso um negócio. Eu gostei muito. Quem te ensinou? Não sei. Não, a gente vai vivendo. Cabeça. Eu gostei muito que você colocou aqui, né? Algumas até começam a se planejar. Pensam na estratégia, pensam no planejamento, mas não é a receita de bolo. Não é só a missão, visão, valor e meta. Porque muita gente chega na nossa empresa e fala, qual é a missão e a visão da sua empresa? Essa parte é fácil, né? Essa parte Tornar ações para que isso seja realidade, transformar isso em realidade é que é difícil. Não só transformar em realidade, mas manter isso vivo entre as pessoas que trabalham com você e para você também do seu negócio. Porque às vezes quando a gente senta, fecha a porta, vamos fazer o planejamento da minha empresa. É tudo lindo no papel, é maravilhoso. Minha visão, eu quero estar em tantos anos, eu quero estar nessa posição de mercado, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou uma empresa consciente, que não sei o quê, que eu lido com as questões sociais. Mas no dia a dia não está fazendo. Não adianta colocar no papel ou estampar na parede e deixar ação, lindo. né? Se você não vai monitorar, se aquilo não corresponde a você, não faz porque só é moda. Não vai atrás da moda. Gente, olha a dica que a Dani tá dando já no início, né? Então, quer dizer, empreender ficou mais popular por todas essas questões que você falou. De educação, né? Das regras que a gente tem hoje no mercado, né? E pela pessoa das sucessões, né? E além disso, a gente precisa mais do que isso, desenvolver habilidades do dia a dia que a gente não tem essa formação nem no nosso ensino médio, nem na nossa graduação, né? Então, Já começa um desafio. Já começa um desafio aí. Aí, Dani, você colocou aqui, como é que a gente começa, né? Pois é. Como é que a gente começa a planejar o nosso negócio? Pois é. Aí eu te respondi, a gente não começa de cara. Como é que eu monto uma empresa? Não montando a empresa de cara. Parando um pouquinho e pensando. Porque o que você vai montar de negócio depende das habilidades técnicas que você tem. Então, logicamente, a gente pode olhar para o mercado, ver uma oportunidade do que está acontecendo e querer entrar naquela oportunidade. Mas eu posso te afirmar que 90% das pessoas não vão ter esse olhar treinado de observar uma oportunidade de mercado, entrar e executar. 90% das pessoas que estão empreendendo, elas vão atrás de uma competência que elas tenham. Então, assim, você tem que se entender como profissional. Então, vamos lá. Temos Carla Até conta... porque nós estamos dentro de uma profissão, a gente pode ter várias competências diferentes, né? Exatamente. Eu quero montar uma empresa de contabilidade. De quê? Quem que é seu foco? Onde que estão as suas competências como profissional? Eu sou economista. Eu não faço um monte de coisa que economista faz. Várias coisas. Eu não trabalho em nada, por exemplo, hoje na área financeira, puramente financeira. Tem especialistas para isso. Então, eu como economista, onde que eu quero me encaixar como profissional? Você se entender como profissional é a primeira coisa. Eu sou arquiteto. Tá, arquiteto de quê? Você quer focar em quê? Na área de design de interiores? Um pouquinho ali dentro dos domicílios? Você quer ir atrás de quem está fazendo prédio? Você quer desenhar... E aquela frase, eu não preciso... eu tô fazendo vou fazer uma pergunta agora. E aquela frase, eu não preciso entender, eu posso contratar. Porque o que acontece? Depende. Por exemplo, eu não entendo nada de venda. Eu sou péssima para vender, o Carla como profissional. É muito difícil você saber se vender. Então, eu nunca me interessei por área de comércio, por exemplo. Eu tenho horror.
eu valorizo muito a pessoa que sabe ir numa loja e consegue convencer você a comprar um produto. Porque eu não conseguiria fazer isso. Ah, você não quer? Então tá bom, deixa a porra pra lá. Assim, não você não ficou quer? bom, Tudo bem. não ficou bom, não. Eu ia falar, ficou bom, ficou péssimo, filha. Não leva não, que tá horrível. E você, entendeu? Eu ia falar assim, tá caro, não Tá leva caro, não leva não. Vai não, tem uma oportunidade melhor. Não saberia. Mas tem gente que fala assim, eu não preciso disso. Basta eu ter dinheiro, crio a minha loja, contrato, crio a minha marca, que não necessariamente vai estar ligada ao que eu sou, ao que eu pretendo ser, ao que eu pretendo vender, e vou tocando. Isso é verdadeiro para todas as áreas, para algumas. Por que eu estou te perguntando isso? Às vezes, eu sou muito crítica nesse aspecto, porque eu acho que você só pode vender aquilo que, no mínimo, você conhece um pouco, Esse é o ponto. na minha visão, humilde aqui de contadora, né? Por exemplo, eu amo contabilidade. De verdade, amo contabilidade. Ainda bem que tem quem ama contabilidade. Eu contrato contadores. Então, eu amo contabilidade. Mas assim, eu jamais conseguiria fazer contabilidade se eu não gostasse de contabilidade. Eu realmente gosto. Eu vou para uma reunião, de verdade, bem, feliz, para ir lá. Eu tenho orgulho do cliente quando ele chega para mim e fala, Carla, eu quero entender essa porra que você fez aqui para poder eu saber o que número é esse. Eu não tenho problema com isso. Eu não acho maçante, eu gosto daquilo. Eu dou aula disso, né? Então, eu ensino isso, eu dou mentoria disso. Então, eu gosto realmente. Gosto e me especializei numa área. Então, na minha visão, é inadmissível você ter uma empresa de contabilidade onde a pessoa reclama o tempo inteiro do que ela faz. Então, ou ela não vai ser bem-sucedida naquilo, e se for, não sei por que aconteceu, ou ela não vai conseguir transmitir para as pessoas confiança naquilo. Porque eu, na visão do cliente, se eu estou do lado de cá e recebo um economista, eu estou contratando a sua empresa para fazer um levantamento externo de como estão meus concorrentes hoje, né? E para que linha eu vou da minha empresa, cara, eu tenho que entender no mínimo da minha empresa. Exatamente. Se eu não entendo do meu negócio, como é que eu consigo ir à frente com esse negócio? Então, como você está falando assim, o primeiro passo é você se entender, aí eu te pergunto, por que as pessoas não se estudam primeiro, não analisam primeiro e acham que pode dar certo, você simplesmente contratando porque você tem poder aquisitivo para isso? Eu acho que é uma seara bem complexa essa, porque quando você coloca o fator dinheiro, eu tenho dinheiro para botar neste negócio. Beleza, você está ali cumprindo um papel de um grande financiador de um sonho de alguém ou de uma atividade de alguém. Não tem nenhum problema nisso. A gente Isso tem são as aí muita startups, gente por colocando exemplo. dinheiro nas startups. Tem gente que não faz a menor ideia do que aquela startup está fazendo, olha a parte financeira e fala, isso me parece uma boa Aí ele é um oportunidade de mercado. investidor, né? Ele é um investidor. Então, se você quer ter o teu negócio e ocupar o papel do investidor, não tem problema. Mas você tem que entender que, se você quiser fazer parte do dia a dia daquele negócio, de sentar ali numa reunião, ouvir alguém da tua equipe apresentando informação, você quer dar pitaco no dia a dia de funcionamento da empresa, você não pode só ocupar a posição do investidor. Você vai ocupar um pouco também da posição do gestor. E quando você está na posição do gestor, você tem que entender do que você está fazendo. Aí você precisa saber o mínimo do detalhe? Às vezes não, porque você tem uma operação muito grande. Mas você tem que entender daquele negócio. Entra um pouco também daqueles soft skills, né? Todas as habilidades que você precisa ter para conduzir aquele negócio. A gente tem muitos casos de pessoas que vão assumir o papel de ser um grande investidor, mas que tem aquela angústia interna de que queria ser o gestor. Eu quero ser o CEO dessa grande operação e quero adaptar, sem saber, então não tem como. Então, e aí você coloca aqui, né, Dani? O primeiro passo, então, é isso que a gente falou, né? Você entender o que você pode ou não pode fazer e o que você é, né? E o que você quer ser. E a gente tem uma tendência a superestimar o que a gente é, né? Tem isso também. Tem isso também. É a nossa tendência como ser humano, né? É. Eu consigo fazer mais do que às vezes eu faço. Ou às vezes tem pessoas que se subestimam também, né? Tipo assim, eu não tenho capacidade de fazer certas coisas, né? Exatamente. E a gente, com dedicação, a gente sabe que muitas pessoas podem não ter. Eu posso não ter a mesma velocidade que você e a mesma habilidade, mas eu posso conseguir os mesmos resultados, talvez num tempo maior, né? Basta com dedicação. Você falou um pouquinho dessa questão das profissões são regulamentadas, temos nossos conselhos, mas você discorda. Mas eu discordo. Não importa, a gente joga a regra do jogo. O que você quis dizer com isso? Tem um ponto que é assim, o se entender como profissional é também entender como que a sua área funciona. Então, eu tenho aqui, dentro da economia eu tenho um conselho, você tem um conselho da contabilidade, a medicina vai ter o dela. As profissões são regulamentadas. A gente está dentro do Brasil e existe regulamentação de profissões. Então, assim, não, mas eu vou fazer do meu jeito, eu formei em psicologia, vou montar o meu consultório e acabou. Não. Não segue as regras, né? Existe regra para você operar. Mas eu discordo.
tudo bem que você Perfeito. discorda. Então, se Isso é você- regra do jogo, Perfeito. você tem que jogar a regra Se do você jogo. escolher uma profissão, um empreender numa área que é regulamentada, como economia, medicina, contabilidade, Não advocacia, adianta, você pode lembrar, discordar, não tem problema. mas você tem um código de ética para seguir, você tem Exatamente. regras, tem legislações, perfeito. Assim como as tributações. Ah, porque eu acho que não gosto disso daqui, não gosto de pagar dessa forma, acho que tinha que ser diferente. Que bom que você acha que tem que ser diferente, lute por isso. Se mas não candidate, vire deputado se federal, vai lá candidate, e muda a legislação. Tá ótimo, cobre o seu candidato, não tem problema. Exatamente. Mas você tem que cumprir a legislação. Isso não é não é opcional, não é opcional. Então, assim, você está dentro do Brasil, você quer montar um empreendimento dentro do Brasil, você vai seguir a regra do jogo. Acabou. Como Não é em tem todo discussão. país, né, gente? Como é em todo país. Nos Estados Unidos também é assim, na Alemanha também é assim, em qualquer lugar do mundo é Não, assim. Dani, eu acabei de. A gente, durante as nossas profissões, a gente tem algumas experiências muito legais, né? Eu acabei de vir de Israel, fiz um Ai, que curso legal. lá de 7 dias, né? É um seminário de contadores, 80 contadores, 80 empresários contábeis do país. Cara, foi uma experiência incrível. E aí, os palestrantes lá estavam falando disso, né? Na Israel tem 9 mil startups, né? Eu não sabia que o Waze era de Israel, por exemplo. Né? Então, tem lá eles contando, tipo assim, a gente teve palestra com uma das CEOs da Microsoft lá. E aí ela falando, as pessoas acham que empreender é fácil. Não é fácil você ter uma ideia. Vai trabalhar pouco, ganha muito. Que vai trabalhar, mas foi verdade, ela falou, ó, e uma brasileira que na realidade está lá na Microsoft. Você não acha que você vai abrir uma empresa, que você vai trabalhar pouco, ganhar muito, que você vai alcançar o sucesso muito rápido, se a sua ideia der errado. Quem disse que a sua ideia vai ser comprada? E se vier uma pandemia no meio? Então, aí foram falando várias questões que você colocou aqui, né? Tem regras, né? Então, todas essas regras que são, no caso das profissões regulamentadas, embutidas na profissão, e das que não são, que são regras de mercado, se você não seguir, você também não tem o sucesso do seu empreendimento. Não vai ter como, assim, é uma matemática que não fecha. Pode ser que funcione num primeiro mês, pode ser que funcione no primeiro ano, 2 anos, 3 anos. Vai se sustentar ao longo do tempo? Não vai. Seja porque vai bater uma fiscalização na sua porta, seja porque você não se organizou o suficiente para operar daquela maneira. Então, não adianta. Assim, entenda quem é você como profissional, entenda as regras do jogo. Para você descobrir se empreender é para você antes de começar. Senão Porque você pode começa, não ser, né? E pode não ser pra você. É verdade. E nem todo mundo tem essa vocação. A gente também tem que entender isso. Eu conheço pessoas que tentaram várias vezes. Abre uma coisa, quebra. Abre outra, quebra. De repente, não é o perfil dessa pessoa empreender. Ou, de repente, você tem que parar e se entender como profissional no sentido de, não, mas eu sei o que eu quero. Tô tentando, não tô conseguindo. Tudo bem, esse foi o primeiro passo. Você se entendeu como profissional. Você olhou pro mercado. Porque aí é o segundo passo, assim, você se entendeu, sabe tudo que você quer fazer. Que é a questão da habilidade, né, que você também colocou, Você tem que né? cruzar com o que o mercado está querendo. Então, assim, eu posso ser muito boa e um talento de fazer taças de vidro. Sou incrível nisso. Mas o mercado está em busca disso. Esse é o produto que estão atrás. Porque aí você vai fazer esse... Tem mercado para isso, Tem né? mercado para isso? Tem mercado para quase tudo hoje em dia. Mas, assim, onde que ele está? Como é que você vai chegar nele? Então, assim, fazer esse casamento das suas habilidades com o que o mercado está precisando é o início do planejamento de um negócio. Não tem como você começar sem casar esses dois pontos, entendeu? Muito legal. E, gente, ó, assim, claro, vou levar um pouquinho pro lado contábil, né? Além de toda essa questão de entendimento de você, do mercado, do negócio, tem que também entender que não é só você pegar, alugar um imóvel ou comprar e já ir montando, né? Você tem N situações que você tem que olhar contabilmente, juridicamente, para saber se o seu negócio pode estar naquele local. Né? Qual o melhor local para você colocar o seu empreendimento? Se tem benefício tributário ou não, que são questões que não estão ligadas ao que a Dani está falando, mas que fazem parte do processo. Que daí, depois que você se entendeu, que ela colocou, né, conheceu suas habilidades, entendeu o mercado, você precisa saber como eu faço para obter o melhor dentro desse mercado que eu quero estar inserido. O melhor amigo de quem está empreendendo é o contador. Então, eu puxei a sardinha aqui pro meu lado, mas é verdade. Você tem uma pessoa que vai te dar uma consultoria em como você planejar. Que aí você tem um economista, alguém da área humana e tal. Mas você precisa de um contador do seu lado para você... Não adianta você chegar já no contador com tudo pronto, já o imóvel alugado, tudo formatado, porque pode estar errado. Para corrigir problema. Para corrigir problema. Então, esse é um outro defeito do brasileiro, né? Ele faz primeiro, porque ele está convicto que é aquilo que você falou. Você superestima as suas habilidades, para depois ele perguntar se está certo. Exatamente. Eu abri a empresa, assim, quem abriu a todos pra gente... Fui lá no Contadora, bonitinho, pra gente formalizar. E desde o dia 1 de operação, tava eu, Camille e a contadora. Porque não tem como operar uma empresa sem ter a contabilidade por trás.
E tem que seguir as regras, né, gente? Porque contabilidade tem regra. Não tem jeito. No terceiro ponto, você falou do mercado, né? Então, primeiro a gente vai ver como que a gente começa, depois a gente vai entender as habilidades. E o terceiro é conhecer o mercado. Esse olhar para o mercado, a gente consegue fazer sozinho? Consegue. Não é um caminho fácil, mas eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação disponível. Então, existe material na internet, existe o Sebrae que dá assistência para isso, existe consultores privados, como eu faço, para orientar as pessoas nesse caminho. A questão é, quando a gente está montando nosso negócio, a gente acredita tanto na nossa ideia que a gente acha que a gente consegue fazer 100% do trabalho sozinho. E às vezes 100% do trabalho sozinho a gente não consegue fazer. Você vai deixar de fazer o seu negócio, né? Exatamente. Então, assim, o conhecer o mercado, saber quem é o seu cliente, testar o seu produto, isso precisa acontecer. Muitas vezes isso acontece até da forma informal. Então, eu estou ali começando, eu sou um psicólogo, comecei a atender alguém que me indicou e tudo mais. Você começa a entender o mercado um pouco nisso, assim, um pouco no informal, mas você precisa passar por isso. Por quê? Acho que espaço hoje em dia a gente tem para todo mundo, a internet está aí colocando empresas em lugares que elas nunca imaginaram, dando possibilidade de pequenas empresas virarem exportadoras, que é uma coisa que era inimaginável há pouco tempo. Mas se você não tem essa atenção de como que o mercado, se você não olha para fora, não sabe como o mercado está se movimentando, você facilmente vai ficar para trás. Não vai ter perpetuidade, né? O negócio acaba não ser perpétuo, porque como você não tem o conhecimento do todo, você vai indo, tá dando certo, você tá achando que você tá ok, né? E aí você não abre os olhos pro em volta. Isso acontece muito, sabe, Dani? O mercado que eu trabalho, ele é assim, né? Então você fala pro cliente assim, eu trabalho só com construtora, né? A TASA é especializada em construção civil. Na área de contabilidade. A gente não faz outra atividade a não ser construção e incorporação. E aí a gente, como eu leio muito, eu leio valor econômico todo dia, eu mando no meu grupo de clientes tudo que acontece da área deles, né? Assim, olha, o preço do material de construção subiu logo no início da pandemia, aumentou não sei quantos %. Não tem nada a ver com contabilidade, tem a ver com economia, mas assim, você tem um orçamento, você vende um imóvel por um preço, então olha, isso vai impactar no resultado lá na frente, fique atento. E aí a gente recebe às vezes de retorno assim, tá dando certo. Tá vendendo. Ok, tá vendendo. Só que tá vendendo no momento em que as pessoas não estão aplicando na bolsa, porque é um mercado extremamente instável no momento pandêmico, onde o mundo parou, né? E aí o CDI não estava atrativo, o CDB não estava atrativo. Quando isso melhorar, essas pessoas, se elas não quitaram os seus imóveis, elas podem simplesmente desfazer o negócio e volta aquilo para o seu estoque. Então, assim, de repente, tudo aquilo que você acha que está valendo a pena naquele momento pode virar o jogo muito rápido, né? Então, a pandemia foi muito bom para muita gente. Foi. Para muito. Não foi para pouca, não. Foi para muitas pessoas. Não só empreendedores, mas muitas pessoas que queriam empreender. Muitas atividades que estavam muito mal deram uma ascensão gigantesca. O nosso estado aumentou a arrecadação. No Espírito Santo a gente teve aumento de arrecadação, Dani. Então, quer dizer, mas aumento de arrecadação porque, se, por exemplo, toda a parte de eventos fechou. É porque o supermercadista vendeu pra caramba. Atacadista vendeu pra caramba. Farmácia, padaria. Porque ou você comia, você só podia comer, né, filha? Aliás, todo mundo engordou na pandemia. Todo mundo. Né? Pandemia emagreceu. Não, foi pandemia engordou, porque a gente só fazia comer e ficar dentro de casa. Agora quem vai ganhar são as academias. Agora quem vai ganhar são as academias, né? Isso aí. Então, esse momento que você até colocou aqui, você acha que você conhece e está bom para você. Então, qual é a dica que você dá para esses empresários, né? No momento que você está, no momento confortável, que você está ganhando dinheiro e você se estagna, você deixa de estudar o mercado, você deixa de melhorar. Que dica que você dá? Porque isso aí você fala, como começar, você já fala, né? Primeiro, segundo e o terceiro. O terceiro é o conhecimento de mercado. Depois que você já começou, que dica que você dá para essas pessoas? Nossa, você está enchendo seu bolso de dinheiro? Parabéns, você está indo no caminho que possivelmente é um dos melhores caminhos. Que bom que está dando certo a empresa, que bom que você está crescendo. Acho que a primeira dica é não vai achar que você está milionário e descapitalizar sua empresa, né? Comprar um novo apartamento, trocar de carro, que é isso que a gente vê e vê muito, né? Porque o brasileiro é patrimonialista. Empresa pobre, empresário rico, a gente vê demais. Né? Empresa quase quebrando, Tem quase falindo. Tem um ditado também, né? Pai rico, neto pobre, né? Assim, porque o filho perde tudo. É isso aí. Então, assim, depois vão lá voltar nos contadores para falar assim, não, isso aqui tem que parcelar, isso aqui não, vamos fazer um giro aqui que não dá. Então, assim, se você está no seu momento de bonança, que bom que está crescendo, que bom que você está ganhando, você começa a se organizar, sai um pouco do curto prazo, se organiza para um médio e para um longo prazo. Tô com faturamento lá em cima, meu lucro tá em tanto, tá tudo certo, tô pagando meu imposto, tá tudo caminhando bem.
se planeja para o médio prazo. Que é o seu quarto passo que você colocou aqui, se né? planeja um pouco mais para frente, assim, tá tudo, aproveite o momento do tá tudo bem, que ele pode ser sazonal ou não, né? Pode ser que realmente você esteja numa área muito ascendente. Guarda a grana da sua empresa para um investimento maior, aplica bem esse dinheiro, tenha em caixa, pare de fazer fluxo de caixa externo. Tá tudo bem? Para de rodar fora, então. Começa a rodar com o seu fluxo interno. Tenha o recurso de fácil acesso para sua empresa se movimentar em um ano. Você tem um ano de salário de todos os seus empregados guardado? Se parar a tua operação hoje, igual a pandemia, parou a tua operação inteira. Quanto tempo você sobrevive? Muita gente não... Porque o mínimo são 3 meses, né? 3 a 6 meses, né? Que a gente fala, né? Pelo menos você tem que ter 90 dias de caixa para você poder sobreviver. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Tipo, igual agora, a gente tá com essa guerra na Ucrânia. Exatamente. Né? Ainda são fatores está. externos. Já tem então, o quê? assim, Uns 8 meses já, não é? Já tem uns 8 meses, eu acho. E é algo que, assim, eu fui pro outro lado do mundo agora, tá afetando lá, custo de vida altíssimo. Então, assim, os insumos muito altos, comida muito cara. Estados Unidos está super afetado. Conheço pessoas que foram pra lá recentemente, falaram que tá assim, tá triste você chegar nos outlets tudo vazio, gasolina tá altíssima lá. Então, eu tô falando de dólar pra dólar, não tô falando de dólar pra real. Né? Então, como que as coisas aumentaram lá? O consumo aumentou muito, né? Então, isso afetou o mundo inteiro. Se a gente não se planeja, né, Dani, isso você não tem uma continuidade do seu negócio. Não é porque ele ia mal, é porque ele não foi planejado pós-bem, né? Exatamente, o planejado pós-bem. E aí, assim, fez esse dever de casa, qual é o dever de casa básico? Ainda tá tudo bem, ainda tá com grana? Começa a estudar uma área de pesquisa e desenvolvimento da sua empresa. Para onde você vai expandir? Para onde ninguém está olhando? Para onde que está a inovação? Porque é uma área que vai demandar investimento, vai demandar recurso, é caro, inovar é muito caro. E é para todas as atividades. Todas as atividades. Não importa, pode as pessoas parecer, não... Gente, vocês têm que entender isso. Não é porque a gente é contador que você não precisa pensar nisso. Inovar não é computador, não. Não é computador e celular. Não é porque... isso aí, inovar não é computador e celular. Inovar é a gente trazer algo novo, tecnologicamente, que vai facilitar, otimizar e propiciar novas formas de você vender o seu negócio, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Então, é muito bom quando você vê empresas que, de repente, deram um upgrade, assim, ela faz a mesma coisa de um jeito diferente, né? E então, as maiores inovações que dão mais retorno são inovações de processo. É você melhorar os processos internos da sua empresa. Então, eu vou melhorar o meu parque tecnológico, eu vou trazer uma coisa diferente, eu vou expandir para uma área que ninguém testou ainda. A tua área de pesquisa e desenvolvimento vai fazer isso. Então, se está tudo caminhando bem, tenha alguém ou algum grupo da sua empresa que vai estar olhando para o futuro, vai estar olhando para fora, vai estar olhando para a fronteira. E se você não tem, contrata. E se você não tem, contrata, exatamente. Mas assim, monte isso, esteja atento a isso. Aproveite o momento da bonança, que é nesse momento que você vai começar a empurrar a tua fronteira. Você não vai esperar começar a dar coisa errada para falar, meu Deus, está dando tudo errado, para onde que eu vou agora? Aí todo mundo para pensar em inovação. E Dani, eu vou te fazer uma pergunta. Esse quarto ponto que a gente está falando nele, né, de você cruzar a área e ver como é que está o mercado e fazer esse feedback, né, de você, assim, fazer esse, vamos dizer, um double check, né, verificar, deixa eu analisar, deu certo, deu. Agora, vamos verificar de novo o que eu posso melhorar. Como que eu vou fazer para rever minhas ações? Daqui para frente eu vou seguir como, que é esse quarto passo que você falou do monitoramento, analisar fluxo de caixa, que você comentou agora que é muito importante. É ruim para o mercado quando a gente dá um passo para trás? Vou te explicar o que eu quero dizer. Vou falar na minha área, por exemplo. Eu tinha uma empresa de contabilidade com 42 funcionários. 42, todo mundo CLT. E ainda alguns parceiros fora. Uma empresa numa casa enorme com, sei lá, 300 metros quadrados, entendeu? E aí, de repente, com 300 clientes, de repente eu falei, cara, aconteceu um problema, claro, não tem nada a ver com econômico, mas foi saúde, eu falei, eu vou ter que dar um passo para trás. Então, quer dizer, eu dei um passo à frente, saí da sociedade com meu pai, montei meu negócio, tirei os 9 mil, planejei, fiz tudo bonitinho, aí 6 anos depois eu tinha um problema de saúde. Eu falei, cara, se eu continuar desse jeito, tava muito bom. Eu estava começando a ganhar dinheiro, tinha 5 anos de empresa, estava em alto crescimento, um monte de gente, em cliente, né? E estava começando a focar no ramo que eu gosto, que é a construção civil. E aí, de repente, você recebe uma notícia, né? Agora você tem que tomar uma decisão. Vou seguir assim, né? Mesmo você ter alguém que estava bom. E aí, de repente, eu dei um passo atrás. Eu fechei a empresa, fiquei sozinha, trabalhando sozinha, com uma pessoa administrativa. Peguei as pessoas que trabalhavam comigo há muito tempo, doei para eles os clientes, acompanhei eles por 1 ano e fui trabalhar dentro de casa, com 10 empresas. E replanejar tudo de novo.
Então, eu enxuguei para poder crescer novamente de um jeito mais sustentável. Primeiro, saúde, né, que foi o primeiro de tudo. Segundo, que eu pudesse ter condições de ter uma reserva, porque eu vivia naquele giro assim também, né? Era assim, era muita gente, vinha mais cliente, não dava tempo, porque a gente que é autônomo da profissão regulamentada, não é igual uma indústria que você tem gerentes de um monte de coisa. A gente começa a gente, né? Como você e sua irmã estão começando vocês, né? Começaram vocês. E a gente vai formalizar tudo isso, mas eu tive que regredir. Para crescer novamente, aí foi mais difícil, mas foi mais planejado. Então, hoje eu entendo que eu estou consolidada. Mas na visão do mercado, isso nem sempre tem uma visão boa. Na sua visão como economista, regredir, eu tenho um ditado assim, é melhor dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Você acha que isso para o mercado é ruim? Porque muitas pessoas, você tem uma rede de lojas, 17 lojas. Fala, cara, você pode ter 18, 19, 20, ou você pode ter uma de outro jeito. Então, para você, visão de economista, isso é ruim para o mercado? Como é que as pessoas veem isso? Eu acho que o primeiro impacto que as pessoas têm é de que é ruim. Porque, não, é assim... Quebrou. Não, tá endividado, quebrou, não sei o quê. As pessoas não entendem que o planejamento ele tem essas duas frentes. Você planeja para abrir, você planeja para sair. A estratégia de saída de um mercado, ou de quando você vai trocar o teu foco, ela também acontece. Não, e tem gente que vive disso, tá, gente? Tem gente que vive pra entrar e sair. Entrar e sair. Tirar tudo que aquele negócio tem pra oferecer, passar pra frente e montar um novo. Muita gente faz isso. Esse fluxo, né, essa entrada e saída é normal. Isso acontece no mercado inteiro. A gente não tem... não são todas as empresas que vão durar 200 anos ou 70, 80 anos, igual a Casa Santa Terezinha, que é um... É mesmo. Aqui no gente, estado... ainda existe Casa Santa Terezinha? Eu acho que deve existir. Ainda tem existe Casa ainda, Santa Bruno? Que é sério? E que é um negócio longevo. Tem mais de 80 anos, eu acho, já. Tem muito tempo. E assim, não é todo mundo que é Casa Santa Terezinha. Na verdade, o mercado ele é fluido. Então tem entradas e saídas o tempo inteiro. O pensamento era diferente, né? É sempre de pai para filho, mas porque as pessoas só saíam do mercado quando elas quebravam. E aí, as pessoas saíam do mercado quebrado. Então, o movimento de você mudar de foco, tocar a empresa, dar um passo para trás, é lido, num primeiro momento, pelas pessoas como uma quebra. Mas não, é um replanejamento, é você mudar de foco, é você fazer diferente. Então, tá vendo, né, gente? Se você acha que você reduzir porque você tá mudando de foco, forma de trabalho... Se for reduzir para fazer melhor, reduza, não tem problema. Porque as pessoas têm vergonha disso, sabia? Tem. As pessoas têm vergonha. Na área profissional, por exemplo, você tem uma grande clínica médica. Vamos pegar um médico com várias especialidades lá dentro e de repente você fala, cara, não quero mais isso. Ou eu passo à frente, muda nome e tudo, e sigo numa outra linha e a pessoa fala, não vou fazer isso. O que as pessoas vão pensar que eu saí da clínica? A gente se preocupa muito com isso, né? No negócio, você acha que a gente tem que se preocupar com isso? Na verdade, o negócio tem que tomar a melhor decisão para o negócio. Eu sei que a questão pessoal e a questão entre os amigos, entre os pares, sempre vai afetar a gente. É normal, a gente é ser humano. Só que a gente tem que entender que isso é normal. E também parar de falar dos outros, né? Porque a gente adora uma fofoquinha para... Você viu fulano? Fulano fechou. Reduziu, entregou... pegou aquele casarão, não sei o quê, e devolveu. A gente gosta, né? De falar, vamos focar no nosso, cada um focar no seu. É porque a Renata teve aqui, é uma amiga minha, e ela tá em Portugal, tá trabalhando lá em Portugal e trabalhando no Brasil. E ela falou uma coisa muito legal. A gente no Brasil gosta de viver com muito. E aí ela foi para a Europa, tá morando em Portugal, ela fica 3 meses lá, volta, depois vai, porque o marido já está trabalhando lá. E ela é contadora e vai abrindo. A intenção dela é ser contadora em Portugal também. Então ela tá lá no processo de estudar, conhecer o mercado. Ela tá investindo nisso, ela se planejou para isso. E ela falou, eu estou aprendendo a viver com menos e vivendo muito bem. O meu apartamento aqui tem 180 metros quadrados, lá eu moro no de 50. E é tudo muito sistematizado, pensado, organizado. Aqui eu tenho empregado doméstico, lá eu não tenho. Então lá eu tenho as facilidades de ir pra lavanderia, não sei o quê, mas lá eu faço tudo. Então ela deu essa visão, né? Então, quer dizer, não é que ela reduziu o padrão de vida dela, mas ela está consumindo muito menos, porque ela está consumindo o necessário. Né? Então, isso no Brasil a gente tem dificuldade de assimilar. Eu acho que não tem problema nenhum de você querer ter um patrimônio enorme. Não tem problema. Que bom que você queira. Que bom que você quer crescer, que você quer comprar a tua cobertura de frente pro mar, que você quer ter o carro importado. Que ótimo. Que bom que isso é um dos símbolos de sucesso para você. Mas você tem que entender que esse é o seu padrão. Não cobre isso de todo mundo. Não ache que isso vai ser o padrão de todo mundo. E que todo mundo queira isso, né?
e não dê sua opinião se você não foi convidada a dá-la, entendeu? Bom, Então, aí, tá vendo, né, gente? Não deu opinião onde você não foi chamado. Se o entendeu? seu colega, por algum motivo, desistiu da grande clínica que ele tinha pra ter uma vida diferente, deixa ele, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá se não for pro seu certo. dinheiro, tá tudo ótimo. Você colocou aqui também, Dani, quando que o dinheiro começa a entrar, quando que eu começo a ter lucro? Pois é, né? Aí, vamos supor que você passou por todas as fases, montou tua empresa, o dinheiro tá entrando, faturamento, tá emitindo nota, tá tudo lindo, tá tudo organizado. E você começa a ver o dinheiro entrando. Aí, o que você faz? Que era o que eu estava comentando antes. Não pode ir para o caminho do empresário rico, empresa pobre. Porque, assim, é o nosso trabalho. Eu entendo, é o nosso esforço. A gente está se matando naquela empresa. Isso em contabilidade chama-se princípio da entidade. Não se confunde o patrimônio da empresa com o dos sócios. Exatamente. Aí o que a pessoa faz? Vou trocar de carro porque eu mereço. Vou comprar um apartamento novo porque eu mereço. Estou trabalhando, estou batalhando. Você merece, mas você não vai fazer isso às custas de quebrar a tua empresa. Então, assim, na hora que você começa a ver o dinheiro entrando, o dinheiro batendo na conta, aquele dinheiro não é seu. Aquilo ali não é lucro da tua empresa. Aquilo ali é a movimentação que você está fazendo, mas que você tem coisas para frente para pagar. Você tem funcionários, você tem a tua infraestrutura. Lembrando que ter lucro não necessariamente significa ter rentabilidade necessária para que você possa ter perpetuidade, né? Que é uma coisa que o brasileiro, como a gente não tem aquela formação inicial que você falou, é uma coisa que o brasileiro não entende, né? Rentabilidade é diferente de lucratividade, né? Payback é diferente, né? Então a gente precisa entender em quanto tempo aquele investimento vai retomar para mim, que é o payback, se a rentabilidade, que é o meu custo de oportunidade que eu quero, está sendo suficiente para eu perpetuar o meu negócio e por quanto tempo. Porque é o que você falou, eu posso estar tendo lucro hoje, eu posso falar, eu quero abrir minha empresa, eu quero ficar com ela 10 anos, depois passar à frente. E não tem problema nenhum. É uma opção minha. Exatamente. Eu posso ser simplesmente um sócio investidor, simplesmente acionista ali, não quero dar opinião, tipo conselho, né? Eu só quero receber meus dividendos ali, porque eu já deixei um negócio tão estável. Meu sonho. Eu já deixei um negócio tão estável que eu não preciso estar ali na gestão, mas eu também tenho que ter consciência disso, né? Então assim, acho que saber quanto tempo você quer ficar naquela empresa. Se tudo bem, se você tem um planejamento de saída, ótimo, você vai fazer umas retiradas maiores, vai se arriscar um pouco mais, não tem problema. Mas o dinheiro batendo na conta não é seu. Não entenda isso, não leia isso colocou, como seu né? dinheiro. Caixa e lucro são diferentes. Totalmente né? diferentes. A gente fala isso, tá vendo, gente? Ó, não é só contador que fala isso. Não, a gente baixa a economista está falando. Caixa e lucro é diferente. É diferente, assim. Eu sei que impressiona quando a gente vê grandes números entrando, faz parte. Mas essa grana não é sua. Essa grana E as dívidas também, né? E a perpetuidade. Aquilo que você falou, se você mandar, se acontecer alguma, você tiver que mandar todo mundo embora da empresa. Você tem dinheiro para isso? Exatamente. Então, assim, estabeleça seu prolabore. Tô no momento que eu posso dar uma encorpada nele, posso tirar Dani me deu uma ideia aqui, tô escrevendo. Posso melhorar o meu prolabore. Melhore seu prolabore, não tem problema. Mas, assim, entenda que você, dentro da tua operação, você é parte da sua operação. Você não pode quebrar a tua operação simplesmente por um luxo seu, individual. Você está lidando com clientes que têm vidas ali, você está lidando com seus funcionários que têm vida também. Não coloca toda a tua operação em risco por conta disso. E, Dani, pra gente expandir, como é que faz? Né, que é o último tópico da gente aqui. Como que você faz para expandir? Tá tudo bem, tô com lucro, né? Se não tiver, a gente já deu as dicas do que tem que fazer, né? Pensa, replaneja, procura seu contador. Se não tiver jeito, infelizmente... Planeje sua saída. Planeja sua saída de forma digna, tá, gente? Pra você não deixar as pessoas sem receber o salário delas, devendo fornecedor. Então, por isso, o acompanhamento do negócio, que é um negócio que a Dani falou aqui intrinsecamente, ele é muito importante, que ela falou aqui na questão do planejamento, que é você entender as suas habilidades, conhecer o mercado, monta o plano e monitorar, é isso que ela quis dizer. Então, você tem que conhecer o seu negócio e acompanhar o seu negócio. E aí, depois você viu isso tudo, como é que você expande? Pois é. Aí, se você expande? Se você expande. Se você vai tomar a decisão de expandir, se você acha que cabe no mercado e tudo mais, você tem que entender que você não vai fazer tudo sozinho. Então, não vai estar só mais na sua mão. Você está rodando uma pequena operação, você tem 2, 3 funcionários, 5 funcionários, é um modelo. Você já passou por isso. Você vai ter 40, 50, você tem que saber que a operação não está mais na sua mão. Você tem que começar a replicar aquilo para as outras pessoas. Você vai começar a ter coordenadores, você vai começar a ter gerentes, que para funcionar vão precisar operar dentro de um padrão de qualidade. Vão precisar de conhecimento. Eles vão precisar de treinamento, você vai precisar selecionar as pessoas certas e você vai precisar que todo mundo opere no seu padrão. Uma coisa que a gente erra muito é, não, eu vou contratar essa pessoa aqui, esse coordenador, esse grupo todo,
E aí eles vão começar a fazer para mim porque eles têm as habilidades técnicas para isso. Tá, mas como que você quer que eles atendam o seu cliente? Que aí começa assim, não, mas eu só falo com a Carla. Aí o cliente começa a sinalizar, não vou falar com a Camille não, eu quero falar com a Carla. Aí você, pô, gente, eu contratei a Camille para fazer tal coisa, por que o cliente está atrás de mim? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Por que ele só enxerga em mim o padrão de qualidade? Você não pode ser o único, se você está expandindo, o padrão de qualidade não é você, é a sua empresa, a sua marca. Gente, isso é muito importante que a Ana está falando, tá? Então, assim, olha o que ela falou. Se você tomou a decisão de expandir o seu negócio, você não pode ser o único detentor da marca. Não tem como. A sua marca tem que estar expandida dentro de todos os seus colaboradores. É isso que ela está querendo dizer. Ou seja, as pessoas têm que enxergar na sua equipe você. Você. E o seu dia, você é um ser humano, seu dia tem 24 horas, igual de todo mundo. Então, você não vai tocar sozinho. Na expansão, você não vai tocar sozinho. As pessoas têm que começar a enxergar isso nos outros. Então, você vai pegar os seus processos de trabalho que você já entendeu, que você aprendeu ao longo do processo, você vai treinar essa equipe. Você vai treinar muito bem essa equipe. Tem algum fator que é muito essencial de habilidade, uma habilidade que é muito essencial para o seu negócio, você precisa dar um treinamento? Sim, mas se ela é muito essencial, por que você não leva ela para o seu processo de seleção? Coloca como uma fase do processo de seleção. Escrita para mim é muito importante, porque eu me comunico com o cliente pelo WhatsApp, eu me comunico por e-mail. Bota na sua etapa de seleção uma provinha escrita, uma simulação. Simule que você está indo... Eu faço prova para selecionar empreendedor meu, Jesus, só desespero. Pois é, terrível. Porque no currículo todo mundo é lindo. Então, assim, se é uma competência que todo mundo faz tudo. Todo mundo faz tudo, é impressionante. Eu não sei como é que a pessoa está desempregada se no currículo é tudo lindo. Aliás, essa conta, você como economista, eu queria que você me desse essa conta, né? Como que a gente tem tanto desempregado com tanta vaga de emprego? Pois é. Porque se eu entro no LinkedIn, é o tempo inteiro pedindo pessoas. Pois é, você tem a oportunidade de contar a sua própria história, né? Mas assim, o mercado não vai absorver, obviamente, nunca vai absorver todo mundo. Realmente tem pessoas muito boas fora. Tem gente que está com a qualificação muito alta e buscando até cargos mais baixos proporcionalmente para aquela qualificação, porque elas precisam da entrada, realmente. Mas as pessoas estão com a área técnica muito boa, mas é 50-50. As competências do seu negócio, talvez a pessoa não tenha todas. E olha o desafio para você expandir, né? Para você expandir, você tecnicamente tem que ter pessoas boas que sejam você. Vários mini vocês. Vários mini vocês. Gente, tem uma convidada nova, Mini Carla, tá? Mini Carla, várias Mini Carlas. Várias Mini Carlas. Tem que ser você, né? Tem que ser você no momento, até para estrategicamente. Ou tem melhor que ser você. Mas ou melhor no que você, no mínimo igual a você. Como essa expansão, ela se dá também por uma melhoria do seu quadro de pessoal e uma remuneração maior para essas pessoas. Porque antes era você. Depois, quando você vai expandir, você tem que trazer pessoas que te substituam em grande parte daquilo que você fazia, ou em tudo. E aí você tem que dedicar uma parte do seu negócio para contratar financeiramente, que eu quero dizer remuneração, para isso. As empresas também não estão preparadas para isso. Elas acham que contratar pessoas elas não valorizam determinados tipos de mão de obra quando é cargos de gerência ou supervalorizam sem ter análise correta. E aí a gente sempre ouve do empresário, nossa, contratei fulano para ser diretor da empresa. E foi o ó. Nossa, mas fez não sei quem em Harvard. Tudo bem, mas ele tem as competências do seu negócio. Falta analisar as habilidades, né? Ele tem habilidades para tocar o seu negócio, é uma pessoa que vai conseguir dialogar bem com a sua equipe, ou é a pessoa que vai chegar lá na marretada de cima para baixo em todo mundo. Porque, assim, a pessoa que vai gerir, ela tem ali todas as competências de gerenciamento e tudo mais, mas ela vai gerir um time. Ela tem 20 pessoas embaixo dela. Tem que saber fazer 30 isso, pessoas né? ali. É a pessoa correta para articular com aquela Que é o que você falou, né? Tem que ter a visão do gestor, né? Exatamente. E essa visão interna. Às vezes a pessoa vai participar de uma seleção, ela nem conhece a empresa. Eu já selecionei muita gente para ir para os clientes, assim, que eles falam, Carla, contrata a pessoa para trabalhar na parte fiscal aqui. Eu falo, você conheceu a empresa da onde? Não, eu vi a vaga. Mas você entrou no site para ver o que a empresa faz, às vezes nem sabe que a empresa é uma construtora. E não entende nada de construção, nunca se interessou pela área ou não gosta da área. Nem pesquisou onde a empresa está inserida. Você viu onde a empresa atua? Então, assim, também tem essa questão da expansão, né? Você tem uma dificuldade hoje de mão de obra muito grande em várias áreas do nosso país. E você entender também que você vai atrás de uma pessoa, que ela vai estar super qualificada, e que bom, e vai entrar, mas você ainda assim vai ter que dar um treinamento para essa pessoa.
Porque ela Porque vai ela ter não conhece ela a sua não vai vir com as empresa. habilidades da sua operação e você precisa passar isso para ela. Então, assim, você tem que entender que vai ter esse processo, né? Por mais que você, eu troquei o meu diretor de operações, trouxe um cara que é famoso e tudo mais. Mas Aquela mulher rasa. Ser famoso... Mas não Contrata necessariamente... Juliette. não necessariamente vai servir para você, né? Então, na expansão tem que ter essa atenção a como é que eu vou fazer o meu padrão de qualidade perpetuar dentro da minha empresa. Se o seu padrão de qualidade não estiver perpetuando e isso for a chave disso dar certo, tá dando certo até hoje por conta disso. A sua expansão vai quebrar a tua empresa. Você vai ser obrigada a dar um passo atrás. O mundo tá tão dinâmico, né? Que a gente tem que realmente estar ligado nisso. E confiar, né? Não adianta você querer ser numa posição de expansão, você querer microgerenciar tudo. Não, eu tenho que saber como é que tá o cafezinho. Não. Você vai atribuir as atividades das pessoas, você vai confiar e você vai monitorar as entregas dela. Não vai ficar sentando, entrando na sala da pessoa o tempo todo, olhando o computador da pessoa o tempo todo, porque isso não existe. Essa parte eu já não faço há muito tempo. Isso não existe. Tem sistema de monitoramento. Porque senão você não cresce. Não cresce, não dá. Você não cresce ou você enlouquece. Exatamente. E assim... Tem uma coisa ou outra. Você não cresce ou você enlouquece. E se você pode... Não adianta você querer ter um consultório médico e você não vai ter ali uma pessoa para fazer o seu secretariado, uma pessoa para cuidar da sua empresa, da sua limpeza, da sua estrutura. Não adianta, assim. Não queira dar conta de tudo. Parece caro contratar no primeiro momento, mas sua hora, o seu esforço... Né? Você falou aqui, né? Vamos planejar. Tem que estar voltado para onde faz o dinheiro. Sim. Todas as funções acessórias que você possa substituir por alguém que vai fazer ou mais rápido que você, ou melhor do que você, a um custo menor da sua hora, você tem que tomar essa decisão. Que contratou a Tassa uns anos atrás, que ela falava assim, Carla, eu não quero contabilidade interna. Meu negócio é construir, não é ser contador. Exatamente. Então eu não quero que alguém tome conta para mim, porque interno não tá dando certo. Então, por isso que eu vou terceirizar. Dani, que bom ter você aqui, foi muito bom. Que bom. Né? A gente podia ficar aqui o dia inteiro, gente, falando com a Dani aqui, maravilhosa, prazer te conhecer. Muito prazer. Agora eu queria que você desse um resumo, assim, para quem quer abrir o seu negócio, falasse ali pra câmera, essa aqui é o seu foco. Essa aqui, é essa, faz o foco ali, porque aprendi, né, Bruna, essa, né? Abre seu foco. E depois você falasse das suas redes sociais, né, da sua empresa um pouquinho, né, para que as pessoas também possam te ver de uma forma como consultora, né, de tudo que você falou aqui. Que bom. Primeiro, muito obrigada, adorei o convite, foi um ótimo momento, cafezinho excelente, tudo bom. Então, gente, para quem quer empreender, acho que a primeira coisa, tenha paciência, estude o mercado, estude você como profissional, tenha atenção ao que você quer fazer, tenha atenção ao seu cliente. Quando você for contratar as pessoas que vão trabalhar com você, tenha atenção aos seus funcionários. Joga as regras do jogo. O jogo não é fácil no Brasil, todo mundo sabe, mas você está aqui no Brasil, você tem que jogar a regra do jogo. Esteja atento aos movimentos de mercado, esteja atento à inovação. Quando a gente quer empreender, a gente tem que ter vários olhos, a gente tem que olhar para todos os pontos. Então, se você quer entrar no desafio de empreender, saiba que você vai ter que ter 2, 3, 4, 5 mãos para conseguir fazer isso tudo e articular tudo isso. E sobre a todos, né? A todos, a gente tem o nosso site, é www.somosatodos.com. Lá tem um pouquinho do nosso currículo e do que a gente faz. E a gente tem o LinkedIn também, que é todos os analistas de negócios e projetos. E no Instagram a gente faz um pouquinho de bastidores, posta ali nos stories o que a gente está fazendo, como que é o nosso dia a dia. O Instagram é @somosatodos. Obrigada, Dani. Gente, muito obrigada, Carla. Obrigada. Que bom que você esteve aqui com a gente hoje. Ela tem que voltar mais vezes, tá, Kézia? Pode chamar, Gostei dela, hein? Pode chamar que eu volto. Então, gente, a gente acaba aqui esse podcast, Taço Conta. Siga a gente nas nossas redes sociais. Curtam lá, façam seus comentários. Até o próximo podcast.